Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que conta a história de Monkey D. Luffy. Um jovem que se tornou usuário de uma Akuma no Mi, acidentalmente, né? Acidentalmente ele se tornou usuário de uma Akuma no Mi. Quando era criança, ele comeu a Akuma no Mi, conhecida como Gomu Gomu no Mi, ou fruta da borracha, que estava sob a posse da tripulação do poderoso pirata Shanks, o Ruivo, o ídolo de infância de Luffy. Ou seja, mano, o governo mundial agora viraram uma ameaça total, porque até mesmo, não, os piratas já não ligavam pro governo mundial, mas eu estou falando de One Piece. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos em bora! Bom, ó, tem um cabelo aqui. Nesse episódio nós vemos que o robô, lembram que o robô no final do episódio anterior ele surgiu da água e deu um cacete no... Nossa, eu esqueço o nome dos personagens, mano. Eu esqueço o nome dos personagens. Qual... Em um dos Goroseis ali, ele desce o cacete, né? E aí ele tinha se aproximado da ilha, mas falando com o Luffy. Só que chamando ele de Joy Boy. O que muitos, né, confundem, né? Justamente porque no momento lá em Wano, lá no arco de Wano, lá atrás, quando o Luffy despertou a forma de Nika, o próprio Zunisha achou que o Joy Boy tivesse retornado, mas não era o Joy Boy. A fruta tinha despertado, os tambores da libertação começaram a tocar, mas não era Joy Boy que tinha voltado. O Joy Boy morreu 800 anos atrás pelo governo mundial e não poderia ser ressuscitado. A fruta, ele sim poderia meio que trazer a forma que ele usava no passado, né? Mas para isso precisava de uma força incrível. Precisava que o Luffy fosse muito mais forte, chegasse no nível, batesse no nível do Joy Boy, porque muitos falam que ainda falta bastante coisa para ele ficar tão no nível do Joy Boy, ou até mesmo superar Joy Boy. Mas eu acho que ainda existem formas, transformações que ainda estão por vir no futuro, né? Que vão tornar o Luffy ainda mais forte, que o governo mundial, né, é agora, justamente por causa do passado, né? Mas ele não entendeu nada do que o robô estava falando. O robô só entende que tem que proteger o Luffy para que ele fuja. Né? Por quê? Porque ele é o Joy Boy, considerado o Joy Boy por causa dos tambores da libertação e da fruta, né? E o robô, ele sabe aquele ataque do Frank, que a mão dele sai voando, aí fica uma corrente assim ligada ao braço dele. O robôzão queria fazer a mesma coisa, só que ele é muito antigo, ele veio do século perdido. Ele é tão antigo que qualquer função que ele tivesse já estava meio que destruída, desgastada, né? Então isso acaba meio que falhando a sua tentativa de ataque, né? E ele acaba sendo mordido pelo Mars, né? Eu acho que é o Mars, não, o Júpiter. Ele acaba sendo mordido pelo Júpiter, né? O São Saturno ele pega, usa a parte, porque o Júpiter tem a transformação de uma minhoca. O São Saturno ele tem uma transformação de uma aranha, então praticamente ele pega, sobe em cima do Júpiter e usa ele como meio para chegar no barco dos gigantes, no navio dos gigantes, para exterminar de uma vez por todas a Bonnie e o Kuma. Né? O Kuma praticamente já está morto, ali é só um robô com um ciborgue que praticamente burlou as regras do que tinha sido feito com ele. E os sentimentos permaneceram, no caso. Né? E por isso ele estava ali naquele lugar, em Egghead. Mas o Zoro, ali em cima, lá na área do Punk Records, né? O Zoro fala que eles deveriam ir logo, que eles deveriam usar o Cup Buster logo. Só que a própria Lilith fala que eles não poderiam avançar agora. Por quê? Porque o Nusjuro estava na frente deles. O Nusjuro, se visse o avanço deles, iria tentar derrubar o navio.
E na mensagem do Vegapunk, ele acaba se lembrando do Dr. Clover, né? Que ajudou bastante a Nico Robin, que acabou sendo morto pelo governo mundial, porque ele também foi atrás da história do século perdido, né? E aí ele se sentia, por isso, ele se ressentia pelo que aconteceu em Ohara, porque muitas pessoas, muitos cientistas brilhantes perderam a vida por conta do seu desejo de conhecimento, né? Só pelo desejo de conhecer mais o passado, eles perderam a vida, né? Restando somente a Nico Robin. E aí a própria Atlas acaba aparecendo ali em cima do navio, dando um soco que desacorda a Lilith. Ela meio que desliga a conexão que eles tinham com qualquer outro Vegapunk. Assim a York poderia achar que a Lilith tinha sido eliminada. E ela diz que iria afastar o Juro, iria se sacrificar para que eles pudessem avançar, pudessem fugir daquela ilha o mais rápido possível. Que é o que eles estão planejando desde o começo, sair dali o mais rápido possível. Por quê? Porque ali é uma ilha do governo mundial, né? Mas eles não queriam que a Atlas, não queriam deixar a Atlas para trás, pois ela estava planejando fazer, né? Não queriam deixar a Atlas fazer o que ela estava planejando. E ela tinha pensado que só afastar o Juro não iria ajudar eles, porque eles conseguiram usar um Cup Buster. Só que o Usopp parou para pensar: será que nós vamos conseguir chegar no mar rapidamente? Mas aí a própria Atlas tinha preparado a sua autodestruição. O que dá um pequeno empurrão pro Sunny ali, na hora que eles estavam numa certa altura. Assim, naquela altura que eles já tinham usado o Cup Buster e estavam pensando se iriam cair, morrer e tudo mais. Mas ela dá um pequeno empurrão com uma explosão. Ou seja, a York fica achando que é a única Vegapunk que tinha restado ali. Mas a Lilith ainda estava viva, só estava desacordada. O São Saturn ele ataca, mas ele ataca para tentar chegar na Bonnie, só que os gigantes protegem ela. Quando o Luffy ia dar o seu soco, ele para olhar ela e ela estava tentando se transformar na sua forma de Nika. E ela consegue se transformar. E parte para cima do Sun Saturn, derrubando e jogando ele longe junto com o Luffy, né? E aí temos um vislumbre da vida da Bonnie, como ela poderia ter sido se sua mãe e seu pai não tivessem morrido. No caso, o Kuma e a mãe dela, que eu não sei o nome. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.